Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleise Cous e nós vamos falar neste vídeo sobre a produção antecipada de prova. Será que ela é possível? Será que ela é admitida no processo do trabalho? Quer saber mais sobre isso? Fica comigo! E antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os assuntos que a gente publica por aqui. Bom, galerinha, este é um tema super importante porque a produção antecipada de provas, ela não está prevista na CLT, mas sim no Código de Processo Civil, que lá no artigo 381 diz que a produção antecipada de prova ela vai ser admitida nos casos em que aí nós temos três hipóteses ali destacadas. A primeira delas, quando houver receio de que venha se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou ainda, se a prova a ser produzida ela seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. E por fim, se o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou até mesmo evitar o ajuizamento da ação. E aí, pessoal, pós-reforma trabalhista, houve um aumento da necessidade dessa produção antecipada de prova, especialmente porque a propositura de uma ação trabalhista, sem que ela venha a ter o êxito, pode levar a parte autora a arcar com os ônus da sucumbência. Então, por essa razão, há um aumento, da procura por uma forma de ter mais confiança para o ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, isso fez com que, em muitos casos, se pensasse sobre a produção antecipada de prova e o questionamento que se isso seria possível ou não, de ser feito na Justiça do Trabalho. E aí eu trago para vocês o entendimento do TST sobre o tema. A sexta turma, então, do TST autorizou a produção antecipada das provas documental e pericial que foram pleiteadas aqui numa ação trabalhista de bancário que foi demitido por justa causa após um procedimento administrativo. O objetivo desta ação aqui era demonstrar, então, pela produção antecipada de prova, que os episódios de ansiedade generalizada e de depressão que o acometeram estão relacionados a irregularidades no processo interno. Então, era uma situação de prova sobre episódios de ansiedade e depressão e a necessidade, então, de dois tipos de provas ali que estavam sendo pleiteados. A prova documental e a prova pericial. Então, o TST entendeu que a possibilidade de o trabalhador pleitear a produção antecipada de provas, isso fundamentando com o Código de Processo Civil, é sim um assunto novo, justamente por conta da reforma trabalhista, já que há esse ônus, das despesas processuais e também eventuais honorários e por conta disso, aumentou a procura desta modalidade de produção antecipada de prova. E por esse motivo, então, pedidos semelhantes têm sido frequentemente feitos na Justiça do Trabalho a fim de proporcionar uma avaliação antecipada sobre a viabilidade daquela pretensão e evitar ajuizamentos de ações que possam ser rejeitadas e gerar essas despesas processuais. Então, esse é o ponto fundamental. Este tipo de ação ganhou maior destaque justamente em razão da reforma trabalhista e da possibilidade de arcar com aqueles ônus, como a gente sabe, como as custas processuais, honorários de perito, honorários sucumbenciais. Bom, e aí, para o ministro, o dispositivo então do Código de Processo Civil, o ministro que analisou aqui este recurso, é perfeitamente, então, aplicável esse dispositivo do Código de Processo Civil ao direito processual do trabalho de forma subsidiária. Aí com aquele destaque ali, em razão do ônus atribuído ao trabalhador pelas despesas sucumbenciais, é inegavelmente legítimo o seu interesse processual de postular em juízo sem o ônus financeiro da sua vulnerabilidade econômica, que poderia tornar insustentável a produção, então, antecipada de provas.
A seu ver, a medida é cabível, sobretudo quando o trabalhador não detém prova que, estando em poder do empregador, pode ser necessária para que ele estime a futura viabilidade do seu pedido. E aí, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e determinou, então, a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que o processo fosse ter o seu segmento para ter a colheita da prova, né? Então, vejam, gente, que aqui, então, o TST entendeu por cabível, era uma prova pericial e uma prova documental necessárias ali numa discussão futura sobre justa causa, e que, justamente para evitar um ajuizamento de ação que possa não ter o êxito e trazer esses ônus, né, da sucumbência para o trabalhador, então seria sim uma alternativa e o TST reconhece como cabível. Então agora você já sabe que a produção antecipada de prova também tem sido admitida no processo do trabalho. E eu vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau!